Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h21 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei aqui trazendo muitas informações do seu clube de coração e muito mais na rádio do seu esporte. Vamos falar aqui da equipe do Flamengo. Quem chega com informações é Mauro Santana. Com o time do Flamengo de folga nesta segunda-feira, a partir de amanhã, na reapresentação dos jogadores após o empate em 0-0 com o São Paulo, no último sábado no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Zé Ricardo já começa a preparar a formação para enfrentar o Santa Cruz no próximo domingo, dia 9, no estádio do Pacaembu, na capital paulista. O Flamengo, que na semana passada chegou a um acordo com a Prefeitura Municipal de São Paulo para utilizar o estádio pela terceira vez na temporada. Na primeira oportunidade, no clássico Fla-Flu, sucesso de público que se repetiu no retorno do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo venceu o Juventude pelo placar de 2-0. E com relação ao confronto com o Santa Cruz, ele que vai ser o adversário do Flamengo no próximo domingo, mas logo mais ele será um aliado, já que o rubro-negro torce por uma vitória do clube pernambucano diante do Palmeiras, para que permaneça empatado com o Verdão em pontos na ponta de cima da tabela de classificação. O técnico Zé Ricardo, que para a partida diante do Santa não poderá contar com o lateral esquerdo Jorge e o atacante Leandro Damião, ambos que receberam o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo e terão que cumprir suspensão automática. O atacante Paulo Guerreiro estará a serviço da seleção peruana e o goleiro Alex Muralha da seleção brasileira para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Menos mal que a diretoria conseguiu a liberação do atacante Felipe Viseu, que estava convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que também relacionou entre os jogadores Lucas Paquetá e Matheus Sávio. Lucas Paquetá, que já treina entre os profissionais, e Matheus Sávio, que ainda pertence à categoria júnior do Flamengo. Os treinos que acontecem amanhã no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana trazendo as informações do Flamengo aqui em 91.1. Você escolheu o melhor lugar para ficar bem informado, já tendo as informações do Mengão logo às 6 horas da manhã. E tem muito mais ainda na Bradesco Esportes FM, Fluminense, Vasco, Botafogo e muito mais para você daqui a pouquinho, depois do comercial. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6h25 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 no dial Carioca. Vamos seguir falando aqui do seu clube de coração na Bradesco Esportes FM. Vamos falar de Fluminense. Vamos ouvir o gol, o terceiro, 3-1 do Fluminense diante do Sport, gol de Scarpa
E logo na sequência, Bruno Lousada chega com as informações. O Flusão no ataque com o Gustavo Scarpa, dominou, entrou na área, vai marcar por cobertura de placa, é festa! Absurda, muita categoria, por cobertura fundo do barbante. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A Libertadores é logo ali, Flusão. A Libertadores é logo ali, Gustavo Scarpa. E o placar tá mostrando. Flusão tá demais. O Flusão tem 3. Sport, só tem 1. Bradesco Esportes FM. O Fluminense volta a treinar na parte da tarde hoje nas Laranjeiras, pensando no jogo de quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro, que pode colocar o tricolor no G4 do Campeonato Brasileiro. O único desfalque para o técnico Levir Coupe é o goleiro Diego Cavalieri. Todos os outros jogadores estão à disposição do treinador. O Fluminense não tem ninguém suspenso e Levir tem a chance de repetir a escalação nesse jogo contra o Santos. Aí tem boa notícia pro tricolor das Laranjeiras, né? Não é nem mais G4, é G6, né? A CBF usou o Twitter para confirmar que o Brasil ganhou mais 2 vagas na Copa Libertadores da América, e ficando pro Campeonato Brasileiro, né? E pra Copa do Brasil, caso ainda haja uma equipe que ganhe a Copa do Brasil e fique dentre os primeiros do Campeonato Brasileiro, vira G7. Né? Isso é uma notícia boa, principalmente para o torcedor do Fluminense, que hoje é 5º colocado e estaria classificado para a Libertadores. Ou seja, a semana começa muito boa para o tricolor das Laranjeiras. Outro que disputa a chance de colar lá em cima e quem sabe beliscar essa vaga é a equipe do Botafogo, que é destacada por Jean Dutra. O Botafogo, que venceu o Corinthians com boa atuação neste sábado na Ilha, em partida que marcou a primeira vez de Vinícius Tanque como titular no Campeonato Brasileiro, e a opção do treinador Jair Ventura se mostrou acertada pelas características do jogador, que conseguiu prender a atenção da dupla da zaga corintiana, mas pecou por ansiedade em posições de impedimento e falhas de finalizações. Mas Sassá deverá voltar na partida contra o Figueirense. É o Sassá que deve ser reavaliado pela comissão técnica, né, e médica do Botafogo para ver se vai para o confronto diante do Figueirense. Agora, que fase do Canales, né? Recebendo chance o Vinícius Tanque como titular, e o jogador tem uma melhor atuação do que o Canales em todas as oportunidades que teve. Um atleta da base do Botafogo que na base fazia muitos gols. Vamos ver como é que se sai na equipe profissional, se é que vai ter uma sequência de resultados. Luiz Henrique entrou no segundo tempo, não teve uma boa atuação. Já o Vasco da Gama é destaque com Nicolas Freitas. O Vasco vai ter pela frente 4 dos 6 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro e terá a oportunidade de matar rivais diretos na luta pelo acesso. Desses, somente o Brasil de Pelotas será fora de casa já pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o técnico Jorginho vai encarar o Londrina sábado em Manaus com previsão de casa cheia, além de CRB e Avaí em casa na Colina Histórica. Tá certo, o Vasco da Gama que tenta se recuperar, né? Depois do mau resultado diante da equipe do Náutico, é uma surpresa para todos. O Vasco sofrendo com o Náutico na Arena Pernambuco. Um Náutico que, como eu havia falado com o Rodrigo Souza, né, volante da equipe, estava pensando em fazer um bom jogo, mas creio que nem nos melhores sonhos da equipe do Náutico podia se imaginar um 3-1 pro Vasco da Gama, com o Náutico atuando melhor no confronto. Esperar um Vasco melhor
para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. 6h31 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 6h52 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que escolheu o melhor lugar para ficar nesta manhã. A Bradesco Esportes FM, dia amanhecendo cedo aqui na Rádio do Seu Esporte e também nas ruas. O sol já está dando as suas caras. Comece bem o dia, comece com a Rádio do Seu Esporte. Vamos falar do seu clube de coração. Na Bradesco Esportes FM, vamos começar falando da equipe do Botafogo com Jean Dutra. O Botafogo venceu o Corinthians por 2-0 com boa atuação neste sábado na Ilha do Governador, em partida que marcou a primeira vez de Vinícius Tanque como titular neste Campeonato Brasileiro. A opção de Jair Ventura se mostrou acertada pelas características do jogador, que conseguiu prender a atenção da dupla da zaga corintiana, mas preocupou por conta da ansiedade em posições de impedimento e falhas em finalizações. Com o Tanque centralizado, colado aos zagueiros, Neilton teve espaço para flutuar e fazer uma das suas melhores apresentações com a camisa alvinegra. No 7º jogo no Brasileiro, Vinícius Tanque deu assistência para o primeiro gol de Neilton, em lance que gerou dúvidas sobre a posição. Tanque teve 2 impedimentos marcados durante o jogo. Outra situação que merece atenção nos treinamentos também é a finalização. O jogador teve 2 boas chances de frente para o gol, mas não aproveitou. As estratégias do Botafogo de Jair Ventura variam de acordo com os adversários. As diferenças táticas ficam ainda mais nítidas quando os jogos são dentro de casa. Na Arena Botafogo, o alvinegro encontrou a fórmula do sucesso no Campeonato Brasileiro desde que adotou o estádio na Ilha do Governador. O aproveitamento alvinegro subiu de 58% para 72% como mandante. A sintonia é tamanha que a torcida já até criou um ditado: caiu na arena, o Botafogo depena. É claro que além da postura tática, tudo tem conspirado a favor. A proximidade do torcedor, o ambiente e até mesmo as condições adversas do gramado ajudaram o alvinegro a mudar de patamar. De fadado ao rebaixamento, o Botafogo passou a ser candidato a uma vaga na Libertadores. Mesmo em casa, o Botafogo é um time que sabe como poucos explorar os contra-ataques. A equipe não se omite de atacar, tem volume de jogo, mas é desarmando e explorando a velocidade de seus jogadores que conseguiu a maioria dos seus gols na arena. Daí, talvez, a opção de Jair Ventura por Tanque. Na vitória por 2-0 sobre o Corinthians, apesar da pontaria descalibrada neste sábado, o atacante sabe se posicionar para receber bolas em profundidade, em um esquema que encaixou e fez desaçar os artilheiros do Brasileiro. Em termos de movimentação e posicionamento, o Tanque lembra o estilo do titular, que deve retornar contra o Figueirense. Nas próximas rodadas, o Botafogo terá a oportunidade de explorar o fator arena para subir ainda mais na tabela. Após a partida contra o Figueirense em Florianópolis, a equipe de Jair terá 2 jogos na Ilha do Governador, contra o Inter e Atlético Mineiro. São adversários de tradição, mas as equipes como Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Fluminense não resistiram à força alvinegra no estádio. Jean Dutra para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse Jean Dutra, né, destacando a questão do estádio da equipe do Botafogo, que fez muito bem pro alvinegro, né, conseguindo bons resultados na arena, inclusive surpreendendo a muitos. E muito da reação também se deve ao estádio do Botafogo. Tomara que, por enquanto, não volte o Engenhão, não, porque esse time está sabendo muito bem lidar com a arena, ainda mais tendo o G6, a chance de chegar na Libertadores é muito grande. 6h56 no Rio, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Vaso com caixa acoplada Eternite, Ares branco, R$ 199,90. Caixa d'água Aqualimp 1000 litros dupla proteção, R$ 289,90. Cimento Mizu CP3 saco 50 quilos, R$ 17,25 à vista. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Vem pra Chatuba. Chatuba.
Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível pra você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco, digital ao seu gosto. 6h58 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo as informações do seu clube de coração na rádio do seu esporte. Falamos de Botafogo, vamos falar de Vasco da Gama, que chega com o Nicolas Freitas. Mesmo com uma atuação desastrosa do time da Colina, ontem na derrota contra o Náutico por 3-1, o jogo aconteceu na Arena Pernambuco, em Recife, o goleiro Martin Silva, que pediu dispensa da seleção uruguaia para se dedicar totalmente ao Vasco da Gama, não oscila. Mesmo em uma exibição desastrosa do time da Colina, o goleiro uruguaio teve grande atuação e evitou uma tragédia ainda pior para a torcida vascaína. Talvez para muitos dos cruzmaltinos a grande vitória do Vasco nesse mês foi justamente o time de São Januário contar com o Martin Silva em tempo integral, digamos assim, né? Desistindo da seleção pontualmente para se focar na equipe do Vasco da Gama, que precisa muito dele nesse exato momento, né? O goleiro que faz muita diferença, o Jordi deu mostras que ainda não está preparado para ser titular do Vasco da Gama. Talvez um empréstimo seja uma das soluções para que ele possa melhorar seu rendimento. Fato é que o Martin Silva está num nível acima, um goleiro de seleção, um goleiro experiente, e no momento do Vasco da Gama é necessário realmente que se tenha atletas que tenham a experiência necessária para que durante uma reta final de Série B a equipe não caia de rendimento. 6h59 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h21 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. E por falar em torcedor, vamos às opiniões da galera aqui através do nosso WhatsApp 964338136. O Matheus, tricolor de Manguinhos, ele pede para repetir o gol do Gustavo Scarpa na narração de Rodrigo Campos e pergunta se o G6 já vai ser válido a partir de qual data. Já está valendo, Matheus. O G6 já está valendo. Hoje o Fluminense estaria classificado para a Libertadores, né? Vale lembrar que tem uma fase preliminar, mas os 6 classificados do Campeonato Brasileiro estão mantidos. Hoje o tricolor estaria na Liberta. E vamos justamente ouvir o Gustavo Scarpa aqui na rádio do seu esporte. E na sequência o Bruno Lousada traz mais detalhes. Gol do Gustavo Scarpa, 3-1 contra o Sport, na voz de Rodrigo Campos. O Flusão no ataque com o Gustavo Scarpa, dominou, entrou na área, vai marcar por cobertura de placa, é festa!
categoria, por cobertura fundo do barbante. Um é pouco, dois é bom, três é demais. A Libertadores é logo ali, Flusão. A Libertadores é logo ali, Gustavo Scarpa. E o placar tá mostrando. Flusão tá demais. O Flusão tem 3. Esporte, só tem um. Bradesco Esportes FM. O Fluminense volta hoje aos treinamentos após a vitória no último sábado contra o Sport, que manteve o time a 2 pontos do Santos, o 4º colocado e adversário da próxima rodada, que acontece nesta quarta-feira, às 9 da noite, o jogo na Vila Belmiro. O Fluminense tem a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, e para isso o técnico Lever Coupe conta com apenas um desfalque, o goleiro Diego Cavalieri, que já vem há algum tempo fora da equipe. Com isso, o técnico pode repetir a escalação da última partida contra o Sport. Levir tem utilizado essa escalação sem um centroavante fixo na área, com Marco Júnior e Wellington no ataque, mas também aproveita a boa chegada dos meias Cícero e Gustavo Scarpa, artilheiros do time no Campeonato Brasileiro. Scarpa, com um gol no último sábado, chegou a 8 gols marcados. Ele também é o líder de assistências do Fluminense na competição. Enquanto isso, o clube tem a data limite de hoje para definir onde será a partida contra o Flamengo no próximo dia 12 de outubro. O regulamento do Campeonato Brasileiro diz que a definição deve ocorrer com um prazo de 10 dias de antecedência, portanto o Fluminense, mandante da partida, tem que decidir até hoje onde vai ser o Fla-Flu do próximo dia 12. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Bruno Lousada com as informações do tricolor das Laranjeiras, já pensando lá na frente, pensando no jogo diante da equipe do Flamengo, né? Seria interessante, né? Acho improvável, mas já pensou um Fla-Flu no Julite Coutinho, a moda antiga, estádio antigo, né? Seria um ambiente de caldeirão, seria muito interessante, mas acho difícil isso acontecer. 7h25 no Rio, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
7h28 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. A rádio do seu esporte 91.1, que é 24 horas de esporte, sempre com muito conteúdo para você. E tem a participação da galera através das nossas redes sociais. O Gelson de Engenheiro Pedreira pergunta quem foi o mais importante, Sávio ou o Diego Ribas? Olha, é uma boa pergunta, né? O Sávio, que surgiu como grande figura da equipe do Flamengo, né? Um jogador de qualidade, depois foi para o Real Madrid, teve uma grande carreira. O Diego chegou agora, né? Tá tendo boa importância no rubro-negro, mas tem esse fator de ter chegado agora pesando contrário a ele, né? Tá certo que o pessoal lembra mais do que está acontecendo hoje, mas vale lembrar que a história no Sávio também é muito bonita na equipe do Flamengo no futebol internacional. O Diego tá fazendo o caminho contrário, uma história legal no futebol internacional e agora chegando para ser, entre aspas, o capitão do Flamengo nessa busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, mas seguindo aqui, girando os clubes do Rio de Janeiro, vamos falar justamente do Flamengo com Mauro Santana. O técnico Zé Ricardo começa a partir de amanhã a preparar a equipe que enfrenta o Santa Cruz com desfalques, já que o lateral esquerdo Jorge e o atacante Leandro Damião receberam um terceiro cartão amarelo e terão que cumprir a suspensão. O atacante Paulo Guerreiro estará a serviço da seleção peruana, enquanto o goleiro Alex Muralha a serviço da seleção brasileira para as eliminatórias sul-americanas para o Copa do Mundo da Rússia em 2018. A diretoria conseguiu a liberação de Felipe Viseu, que havia sido convocado juntamente com Lucas Paquetá e Matheus Sávio para a seleção brasileira sub-20. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com as informações do Rubro Negro na rádio do seu esporte, 7h30 no Rio de Janeiro. Lembrando que você pode interagir comigo através das nossas redes sociais, o nosso WhatsApp 964 338136, 964 338136. Você pode dar a sua opinião por aqui, falar do seu clube de coração. O que você acha desse G6 do Campeonato Brasileiro? Fica mais fácil, de repente pode pintar um Flamengo, Fluminense e Botafogo na Libertadores, por que não? Aí seria um ano sensacional para o Rio de Janeiro, ainda mais que, por exemplo, nas divisões inferiores, tivemos o Volta Redonda sendo campeão da Série D, 4-0 em cima do CSA de Alagoas. Tivemos o Macaé que não caiu na Série B, e o Vasco da Gama nadando de braçados para o acesso, e 3 representantes do Rio no G6 Libertadores, por que não? 7h31 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h51 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui para trazer muitas informações aqui na rádio do seu esporte, também interagir com a galera participando através do nosso WhatsApp 964-338136, como é o caso do Christian do Butantã em São Paulo, que deseja uma boa semana pra gente aqui na Rádio Seu Esporte. Valeu, Christian, muito sucesso para você também aí em São Paulo. Temos aqui a outra participação do final de telefone 2716. Ele fala que esse G6 do Brasileirão tá cheirando a armação pro Corinthians não ficar de fora. Olha, não acredito nisso não. Acredito que pros cariocas ficou até bom, porque agora temos a chance de ter tanto o Flamengo, que já está praticamente garantido, como o Fluminense e o Botafogo na disputa de uma Libertadores que muda o patamar de qualquer equipe, né? Haja vista que toda vez que um time chega numa Libertadores é obrigado a se reforçar, é obrigado a crescer um pouco, a ousar um pouco mais, até porque o grande objetivo de todo o time é um título internacional como esse, né? Que é a principal competição do cenário da América do Sul. Não acho que seja algo para beneficiar o Corinthians nesse ponto, não. O Corinthians pode chegar assim como podem chegar os 3 grandes do Rio de Janeiro. Se pensar que, de repente, no ano que vem pode chegar até os 4
Isso seria bastante interessante para o futebol do Rio de Janeiro. Vamos falar do Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. Vasco da Gama que foi derrotado no final de semana, não foi bem diante do Náutico. E o Nicolas Freitas traz as informações dessa segunda-feira do Vascão. Mesmo com uma atuação desastrosa do time da Colina, ontem na derrota contra o Náutico por 3-1, o jogo aconteceu na Arena Pernambuco, em Recife, o goleiro Martin Silva, que pediu dispensa da seleção uruguaia para se dedicar totalmente ao Vasco da Gama, não oscila. Mesmo em uma exibição desastrosa do time da Colina, o goleiro uruguaio teve grande atuação e evitou uma tragédia ainda pior para a torcida vascaína. É verdade, Martin Silva sempre regular e fazendo boas atuações no Cruz Maltino. Talvez é um ponto que o técnico Jorginho não precise se preocupar em nenhum momento, desde que chegou ao comando e desde que ele chegou ao Vasco da Gama também, fazendo a sua parte, Martin Silva, no comando do gol do Cruz Maltino. 7h54 no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo e aí volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Vaso com caixa acoplada Eternite, Ares branco, R$ 199,90. Caixa d'água Aqualimp 1000 litros dupla proteção, R$ 289,90. Cimento Mizu CP3 saco 50 quilos, R$ 17,25 à vista. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Vem pra Chatuba. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. 7h56 do Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, estou aqui para trazer muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. Vamos seguir girando os 4 grandes do Rio de Janeiro. Falamos da equipe do Vasco da Gama. Vamos com informações do Flamengo, Mauro Santana. Adversário do Flamengo no próximo domingo no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz pode ser aliado na partida de logo mais. O Flamengo, que torce fervorosamente pelo clube pernambucano para a obtenção de uma vitória diante do Palmeiras. Flamengo e Verdão estão empatados em pontos na ponta de cima da tabela de classificação. E uma derrota do Palmeiras poderá significar a manutenção do Flamengo na coliderança. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana, as informações do Flamengo. Palmeiras fechando a rodada e o rubro-negro é Santa Cruz desde criancinha, torcendo para a equipe do Santinha, né, nessa disputa diante do Flamengo e do Palmeiras. Hoje o Santa Cruz pode beneficiar o Flamengo para deixar ainda na liderança. Caso haja vitória da equipe do Palmeiras, aí a situação fica um pouquinho mais complicada. O rubro-negro vai voltar a depender de um tropeço do Palmeiras diante de outra equipe na sequência do campeonato, mas tem muito campeonato pela frente ainda.
Vamos falar do Fluminense. Bruno Lousada com as informações. O Fluminense tem até hoje para decidir o local da partida contra o Flamengo no próximo dia 12. O tricolor é o mandante da partida e a Polícia Militar já vetou o estádio Giulite Coutinho como uma possível casa para esse jogo. Assim, o Fluminense vai ter que escolher entre outros estádios, como Manaus, Goiânia, Brasília ou até Cariacica, para mandar essa partida contra o Flamengo. O regulamento do campeonato diz que deve ser definido com 10 dias de antecedência o local do jogo. E essa definição tem que sair hoje, né? Até para o torcedor poder se programar. Agora, 7 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Falamos do tricolor das Laranjeiras, do Flamengo, do Vasco da Gama. Vamos agora ao Botafogo com Jean Dutra. O Campeonato Brasileiro deste ano classificará 6 times para a disputa da Taça Libertadores em 2017, com as mudanças definidas em reunião da Conmebol neste domingo em Bogotá, na Colômbia. O Brasil passa a ter 7 representantes na competição continental. Um deles será o campeão da Copa do Brasil e os demais sairão do G6 da Série A. O Botafogo, então, entra na briga e busca uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Tá certo. Esse é o Botafogo sonhando com Libertadores. Aqui na Rádio Seu Esporte você vai acompanhar cada minuto dessa caminhada. 7 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos falar um pouco de futebol internacional, porque o Real Madrid empatou em 1-1 com a equipe do Eibar no último final de semana, surpreendendo a todos. O Eibar que fez o primeiro gol da história diante do Real da equipe nesse confronto com Fran Rico. E sendo assim, o Real chega à 4ª partida de resultados ruins. A equipe do Real Madrid agora segue na liderança com a companhia do Atlético de Madrid, 15 pontos, e corre o risco aí de ter o Barcelona próximo dele e no encalço com 13 pontos na classificação. Barcelona que também foi derrotado, excelente partida, 4-3 diante da equipe do Celta de Vigo, onde o Barcelona chegou a abrir 3-0, jogo surpreendente que você curtiu aqui na rádio do seu esporte. Agora, 8 horas, 2 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8 horas 22 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações do seu clube de coração na Bradesco Esportes. Vamos falar do Flamengo, Mauro Santana. Com a folga do elenco nesta segunda-feira, o técnico Zé Ricardo, a partir de amanhã, começa a preparar a equipe na reapresentação dos jogadores após o empate em 0-0 com o São Paulo no último sábado no Morumbi pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Flamengo é o Santa Cruz, na partida que será realizada no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, domingo, dia 9, pela 29ª rodada da competição nacional. O Flamengo que espera um novo sucesso de público, a exemplo do que aconteceu
no Fla-Flu pelo Campeonato Estadual e no retorno do Brasileirão diante do Figueirense, quando, em média, quase 30 mil torcedores estiveram presentes ao estádio. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Jogão para a equipe do Flamengo, né? Um jogo diante do Santa Cruz que pode definir a história para o Flamengo hoje, né? Deixar a equipe na coliderança e no final ser derrotada na próxima partida e dar a chance do Flamengo disparar na ponta, né? Mas é bem mais difícil enfrentar hoje em dia as equipes, né? Porque no início do campeonato estão todas ali ainda querendo definir até onde vão chegar. Agora no final do campeonato tem a galera que disputa hoje o G6 da Libertadores, tem a galera que quer título, tem a galera que quer fugir do rebaixamento, como é o caso da equipe do Santa Cruz, tornando o grau de dramaticidade das partidas ainda maior para essa reta final de campeonato brasileiro. 8h24 no Rio. Vamos falar do Botafogo com o Jean Dutra. Após vitória por 2-0 sobre o Corinthians, o técnico Jair Ventura não mudou o discurso. A meta, por hora, segue sendo alcançar os 46 pontos e acabar definitivamente com qualquer possibilidade de rebaixamento para a Série B. Sobre a Libertadores, por enquanto, está proibido falar sobre isso ainda, mas o treinador, no entanto, reconheceu que o discurso pode mudar. Com mais 2 vitórias, o Botafogo está com 41 pontos e ocupa a 8ª colocação. O Botafogo que ocupa a 8ª colocação, né, na disputa do Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, 41 mais 6 pontos, 47, já teria se livrado da zona do rebaixamento. Dá para pensar e sonhar um pouquinho mais alto. O técnico Jair Ventura também está dando uma de malandro, tirando um pouco o pé, dizendo que a situação do Botafogo ainda não é G4, ainda não é G6 no caso agora, mas comendo pelas beiradas vai fazendo uma boa campanha com o Alvinegro. 8h26 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h27 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos falar um pouco de seleção brasileira por aqui, porque os atletas já estão começando a se apresentar, visando os confrontos diante de Venezuela e Bolívia pela sequência da disputa das eliminatórias da Copa. Ainda mais depois dos bons resultados da seleção brasileira nos últimos confrontos da disputa, a expectativa é muito grande. E Kleber Xavier, auxiliar técnico da equipe do Tite, falou sobre a análise dos atletas, né? Como é que eles viram esses jogadores para essa convocação. O Centro de Pesquisa e Análise, o nosso ver, a gente, futebol não só se olha, mas se pesquisa, se analisa com mais profundidade, ainda mais na situação que a gente se encontra agora, né? Então estamos adaptando o nosso trabalho, a nossa metodologia a essa nova realidade, né? E ela comporta muito diariamente na CBF, com toda a tecnologia que nos está colocada à disposição para que a gente possa observar melhor os atletas que a gente tem trazido. Ele que fala também, Kleber Xavier, fala sobre como é que foi essa observação, até onde a comissão da seleção brasileira foi
para ver os atletas dos 24 da lista do técnico Tite. Após os jogos do Equador e Colômbia, demos um dia de folga para a comissão e começamos a trabalhar observando os jogos, que os jogadores possíveis convocados, a partir da convocação, acompanhando os convocados em seus clubes, né, tanto aqui no Brasil quanto fora, né, na Europa. Dessa vez na Europa, a gente não foi à China, ficou em Europa e Brasil. Acompanhamos uma média de 25 jogos, né, Tite, eu, Silvinho, Matheus, Maurício, Thomas, o Fábio na parte física também acompanhou. E agora, por último, a gente estava em São Paulo trabalhando com os meninos que vieram da China, né, que terminou antes os jogos. E Renato Augusto, Gil e Paulinho fizeram um trabalho físico e técnico com a gente no CT do Palmeiras, na quarta, quinta, sexta e no sábado. Tá aí, o Kleber Xavier, auxiliar técnico do goleiro Tite, do técnico Tite, falando sobre a seleção brasileira que já desembarcou lá em Natal. Alguns atletas já estão presentes, como é o caso de Rafael Carioca, Renato Augusto, goleiro Muralha também já estão por lá. Alguns atletas da Europa virão juntos de um voo de Londres para completar esta seleção brasileira. E seguindo por aqui no Rio de Janeiro agora, vamos falar da equipe do Vasco da Gama, Nicolas Freitas. Vasco da Gama perde o seu 6º jogo no Campeonato Brasileiro da Série B e não consegue se distanciar mais do Atlético Goianiense. O Gigante da Colina perdeu fora de casa para o Náutico por 3-1 e o técnico Jorginho afirmou que o placar foi totalmente justo. Tá aí, o Nicolas Freitas com as informações do Vasco da Gama. 8 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. O Vasco que agora tem que se recuperar, não pode deixar se abater pelo resultado negativo diante do Náutico. O fato é que vai ficar um tempinho fora dos domínios, né, digamos assim, já que não virá para o Rio de Janeiro, né, tem a sequência de partidas fora, mas o Cruz Maltino tem de se valer da sua grandeza nacionalmente para buscar os resultados. 8 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Oito horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Lembrando que estamos apenas começando aqui na rádio do seu esporte às 10 horas da manhã. Tem o nossa área primeira edição comigo, Juan Rodrigues e Mauro Santana, aqui em 91.1. Bradesco Esportes FM, o melhor lugar para você ficar bem informado nessa manhã e durante as 24 horas do dia. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8 horas 52 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Seja bem-vindo amanhã no Dial 91.1 do Rio de Janeiro. Vamos falar do seu clube de coração e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Vamos começar falando do Fluminense com Bruno Lousada. O Fluminense vai tentar aproveitar a boa fase, já são 3 vitórias consecutivas, algo que o time ainda não tinha conseguido no Campeonato Brasileiro, e também o Tricolor é o 3º melhor mandante do campeonato, e com isso vai tentar mais uma vitória fora de casa contra o Santos nessa quarta-feira na Vila Belmiro às 9 da noite. Em caso do resultado positivo, o Tricolor entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Agora G6 do campeonato, na verdade, 6 vagas para a Libertadores, mais a vaga da Copa do Brasil, né? Inclusive, se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros, vira G7. Tem muita gente criticando, mas particularmente acho uma boa medida, né? Melhor do que os clubes, por exemplo, entrarem numa competição sul-americana e ficar reclamando, né? Vai ter a chance de disputar uma Libertadores, vai ter a chance de evoluir, né, e aproveitar as oportunidades, né,
principalmente se for bem aproveitada, a Libertadores pode levar brasileiros para as fases altas da competição. Quem sabe um Botafogo que não foi bem numa competição de Libertadores recente, ter a chance de ir novamente, como está pleiteando aí, e de repente fazer uma boa campanha. O próprio Fluminense, que está ali na portinha, hoje já estaria dentro da questão da Libertadores. Vale a pena, 6 vagas, 7 vagas pro melhor futebol do continente, eu acho que é válido. Para a Argentina também uma vaga a mais, para o Chile também a vaga a mais, também é válido nas proporções devidas. 8 horas e 54 minutos no Rio de Janeiro, vamos ao Botafogo com Jean Dutra. Após vitória por 2-0 sobre o Corinthians, o técnico Jair Ventura não mudou o discurso. A meta, por hora, segue sendo alcançar os 46 pontos e acabar definitivamente com qualquer possibilidade de rebaixamento para a Série B. Sobre a Libertadores, por enquanto, está proibido falar sobre isso ainda, mas o treinador, no entanto, reconheceu que o discurso pode mudar. Com mais 2 vitórias, o Botafogo está com 41 pontos e ocupa a 8ª colocação. Agora apenas 2 de chegar à vaga da Libertadores. 8 horas e 55 minutos, tem uma galera participando aqui através das nossas redes sociais, 964-338136, temos o final de telefone aqui 9818, falando o seguinte: o Zé Ricardo tem que colocar o Fernandinho para jogar, ele demora a mexer, depois toma gol, aí vai correr atrás. E Alan Patrick ou Mancoejo tem que entrar nessa equipe. Aqui o nosso ouvinte falando sobre o Flamengo, né, dando pitacos na escalação do Rubro Negro. Participe conosco, 964-338136. 8 horas e 55 minutos no Rio, a gente vai para o rápido intervalo e volta já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Porcelanato esmaltado Elizabeth, 60 por 60. Extra, Wire Bege, 29,50 metro quadrado. Lâmpada de LED MB LED, 9 watts, branca, bivolt, 9,98. Tinta acrílica Ikini, Delanil, rende muito. Lata 20 litros, branca, 139,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco, digital ao seu gosto. 8 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos falar de Vasco da Gama, Nicolas Freitas. Os 2 próximos jogos do Vasco da Gama serão fora de casa. Este primeiro na 29ª rodada amanhã contra o Paysandu no estádio Mangueirão às 9h30 da noite, ok, mando de campo do time paraense. Na 30ª rodada, o Vasco vai jogar contra o Londrina, tem um mando de campo, mas esse jogo vai ser em Manaus. Segundo o técnico Jorginho, conquistar 2 vitórias nos próximos 2 jogos será fundamental para encaminhar já o acesso à Série A do ano que vem. Tá certo, esse o Vasco da Gama aqui na rádio do seu esporte. O negócio é continuar vencendo, né, pro Cruz Maltino pensar em altas situações no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi líder, né, o tempo todo no campeonato, mas não pode deixar os outros colarem novamente, né, e passar sufoco como quase passou contra o Atlético Goianiense. Onde as 2 equipes entraram na semana do confronto direto com o mesmo número de pontos. Não pode deixar encostar novamente. O Flamengo destaque agora na rádio do seu esporte com Mauro Santana. Técnico Zé Ricardo começa a partir de amanhã a preparar a equipe que enfrenta o Santa Cruz no próximo domingo, dia 9, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, Rubro Negro torce hoje por clube pernambucano para que vença o Palmeiras e assim permaneça empatado com o Verdão em pontos na tabela de classificação.
ficar empatado em número de pontos e torcer para um novo tropeço, né, da equipe do Palmeiras para ultrapassar na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Essa briga entre Palmeiras e Flamengo vai se estender até o final da competição se as duas equipes mantiverem a pegada. Vamos falar de Fórmula 1. Luiz Fernando Ramos. No pódio a festa era grande, a primeira vitória do ano para Daniel Ricciardo da equipe Red Bull, seguido por seu companheiro de equipe Max Verstappen, primeira dobradinha da equipe desde o Grande Prêmio do Brasil de 2013. Completando o pódio, Nico Rosberg da equipe Mercedes, que fez uma boa prova de recuperação. Ele foi tocado por Sebastian Vettel logo na primeira curva da corrida, caiu para trás, mas conseguiu se recuperar e ainda subir ao pódio. Tudo isso acabou um pouco em segundo plano diante do ocorrido com Lewis Hamilton. O inglês fazia uma grande prova, caminhava para a vitória, mas teve o motor quebrado a 16 voltas do fim. Quando desceu do carro, foi falar para as emissoras de televisão e fez duras acusações à equipe Mercedes. Não acredito que tem 8 carros com motores Mercedes e só os do meu carro que quebram. Algo não está certo, mas não há nada que eu possa fazer. Depois de conversar com os chefes da equipe, Hamilton se acalmou um pouco. Voltou a dar uma outra entrevista dizendo confiar 100% na equipe e disse que se alguém está contra ele esse ano, só mesmo Deus. Se no final do ano o ente superior não quiser que eu vença o campeonato com tudo que aconteceu até aqui, preciso aceitar isso. E o resultado da prova deste domingo, com a terceira colocação de Nico Rosberg e o abandono de Hamilton, deixa o Mundial numa situação um pouco mais favorável para o piloto alemão, que tem agora 23 pontos de vantagem sobre o inglês na tabela. A corrida na Malásia teve ainda Kimi Raikkonen da Ferrari na quarta colocação. Valtteri Bottas da Williams foi o quinto colocado. Sérgio Pérez da Force India ficou em sexto. Fernando Alonso da McLaren foi o sétimo. Nico Hülkenberg da Force India terminou em oitavo. Jenson Button da McLaren foi o nono. E Jorian Palmer da Renault pontuou na 10ª colocação. Felipe Massa ficou em 13º e Felipe Nasser abandonou a 10 voltas do final com um problema no motor. A ação da Fórmula 1 continua no próximo domingo com o Grande Prêmio do Japão no circuito de Suzuka. De Viena, na Áustria, Luiz Fernando Ramos. Bradesco Esportes FM. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Você está na rádio do seu esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.